Opa, Cláudia, acho que eu vou te tirar aqui. Você entrou? Isso, tô saindo. É quem é da. Ah, Olá, Uia. certo. Boa noite, Cléo. Tudo bom? Tudo jóia. Vamos aguardar mais um pouquinho aí, a gente começa. Claro, claro. Eu já te sigo no Instagram. Legal. Pois é, eu tava vendo esses dias e aí eu fui te procurar, né, pra poder seguir. Eu falei, gente, ela já me segue. E eu fiquei um tempo meio perdida ali naquelas questões de Instagram. Agora eu tô dando uma lista pra seguir o povo de volta. Na verdade, eu já te conheci lá na FAV, né? Ah, que legal, que legal. E por muito tempo, bom, teve um tempo que eu fiquei na FAV, né? Quando eu saí do Asilo São Vicente, até eu comecei a trabalhar lá no São Lourenço. Então, lá, e como eu sempre dei aula nas pós da FAV, então, fui preceptora lá no Asilo São Vicente, quando eu trabalhei lá, os 8 anos que eu fiquei lá. Então, toda essa turma aí contemporânea sua, os anteriores, tudo, eu já conheço toda a turma lá. Que legal. Você é joia demais. Bom, o pessoal que está entrando, bem-vindo. A Cláudia, a Adriele. O pessoal vai entrando devagarinho, ainda estamos um pouquinho adiantado, né? A gente entra primeiro para não ter chance de dar problema, mas vamos aguardar aí um pouquinho mais e Sim, a sim. live fica gravada também, então tem esse ponto bom aí. Tem uma galera às vezes que não vai conseguir assistir agora com a gente, mas assiste depois, né? Então, sempre benéfico. Mas que legal, então. Então você ficou lá no São Vicente até quando? Eu trabalhei 8 anos, eu fui gestora lá do São Vicente de 2000 ixi, 2005 a 2013, 2000 foram passou um pouco de 8 anos, eu fiquei lá. Aí depois eu saí, fiquei 5 anos. Aí tem a história no meio aí, né? Mas lá com o pessoal da FAV. E daí eu fui convidada para trabalhar no São Lourenço Senior Living, que é ali no bairro São Lourenço, perto da FAV, inclusive. Legal, Era uma ILPI que ia abrir, e daí eu fui convidada para ser a enfermeira RT da ILPI. legal. Né? E Mas aí foi trabalho construindo com a sua família. história aí nesse cenário, né? Inclusive eu trabalho com família, daí tem os outros projetos pós-aposentadoria formal, né, que inclusive já estou investindo, estou indo para o terceiro ano ainda São Paulo, todo ano, num evento de LPIs que tem em São Paulo. Esse ano vai ser o terceiro ano e é o terceiro ano que eu quero estar, que ele é para Legal, gestores, RTs, tal, de LPI. Então a minha ideia é continuar essa caminhada, mas com consultoria e assessoramento. legal. Muito bom. É, uma trajetória aí que vai se traçando com o tempo, né? Com as experiências. Com certeza, as experiências são, claro, óbvio que uma formação, né, tudo é importante, mas a vivência, esse universo do envelhecimento, ela é muito importante, porque nada mais diferente do que um idoso do outro. Justo, muito justo. E até aproveitando para quem está chegando aí, né? Lembrar da Jornada Paranaense de Geriatria e Gerontologia, que a Cléo também vai estar lá com a gente, né? Sim. Também está lá na programação científica. Bem legal. Vamos dar aí mais um minutinho. E daí, opa, já ganhou elogio aqui da Adriele, ó. Cléo, excelente profissional, sou sua fã. Ah, Legal, colega, essa aí é colega, trabalha comigo. legal. Mas isso é bom, isso é ótimo. A Vamos dar Cláudia mais também, somos colegas, trabalhamos 5 anos juntas lá no São Vicente também. legal. Muito bom, muito bom. É, lá no São Vicente, ainda peguei uma época que a Cláudia estava lá, né? Mas mudou Uhum, bastante coisa nesses últimos tempos, né? é o que eu soube. Ela faz parte da vida também, né? Com certeza, as gestões mudam e vão dando a sua cara, né? É Então, verdade. enfim, é uma caminhada, né? Cada um vai tentando deixar a sua marca, né? Aí vão as análises variadas, né? Depende da ótica de cada um, para melhor, não tão bom, enfim, daí vai se avaliando. Sem dúvida. Muito bem, então já estamos aqui 7h30.
Vamos começando para a gente ser pontual com o horário aqui, né? O pessoal vai entrando à medida que a gente for e essa live fica gravada também para quem puder assistir depois, né? É, então, eu quero apresentar aqui para vocês a Cleonice Monteiro, que me autorizou a chamá-la de Cleo, e a todos vocês também. Ela é enfermeira, especialista em gerontologia, com mais de 20 anos aí de experiência nessa área do envelhecimento e também há mais de 15 anos trabalhando com instituições de longa permanência, né, com as ILPIs. Então, a gente fica super feliz pelo teu aceite, nos sentimos muito honrados aqui de ter você hoje. E a ideia é a gente falar um pouquinho sobre cuidados relacionados com a pele ali, no contexto do paciente com quadro demencial, né? A gente sabe que tem algumas coisas ali que são muito próprias, tanto em fases mais iniciais, quanto em fases mais avançadas da doença. Então, a ideia é a gente poder trazer um pouquinho aí desse teu conhecimento em relação a isso, né? E aí eu queria começar te perguntando, até para a gente poder entender um pouquinho o porquê de falar sobre isso, Cléo. A gente sabe que a maioria dos quadros de demência aparecem em pessoas que já estão no processo de envelhecimento, né? Certo. Existem algumas demências ali que começam antes dos 60 anos, mas a gente observa com mais frequência, né, na população geriátrica mesmo. E o que que muda nessa população em relação ali à composição da pele? Por que que a gente tem que se preocupar com isso nessa faixa etária? Primeiro, boa noite, né? Boa noite a todos que estão participando, e eu é que agradeço o convite. Para mim é muito prazeroso compartilhar, porque nessas trocas a gente aprende, compartilha o que sabe, sempre adquire alguma nova informação. Mas, sem delongas, a questão da pele na pessoa idosa bom, eu não quero ser muito técnica nas colocações para ficar uma coisa mais prática para todo mundo, mas a pele é um órgão, é o maior órgão de todo o nosso corpo, né? Então, assim, nós somos todos cobertos por pele. E é ali que estão a nossa sensibilidade, as nossas terminações nervosas, que a gente sente, tem o tato, sente as coisas, as sensações físicas estão muito atreladas à nossa pele, à qualidade da nossa pele, né? E então a gente tem que ter um olhar muito atento a esse cuidado, porque a pele também é a porta de entrada de muitos problemas de saúde na pessoa idosa, que, pelo seu processo natural de envelhecimento, tá, a pele fica mais frágil, ela fica mais fina, nós vamos perdendo tecido, vamos perdendo gordura, tanto é que a gente vai, tem uma expressão popular, né, que as pessoas falam assim, aquela pessoa, aquele idoso, a pessoa está pele e osso, né, que se usa no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Mas por que as pessoas vão se tornando pele e osso? Porque a gente perde músculo, a gente perde massa muscular, a gente perde gordura, né? E essa gordura, né, claro, não estou falando, não vamos entrar no território da gordura saudável que compõe a nossa camada, ela que deixa a pele viçosa, ela deixa a pele saudável, ela faz parte disso. E à medida que a gente vai perdendo de dentro para fora, tá? Essas camadas, a gente vai ficando mais desidratado, porque o idoso toma menos líquido, né? Então, são várias coisas que vão acontecendo no processo de envelhecimento que fazem com que a pele fique mais frágil. Então, o risco de se abrirem lesões, abrirem as úlceras por pressão, as lesões por pressão, que a gente chama, ou aquelas lesões por escoriação que a gente passa, que às vezes você vê que o idoso que levanta a pele, tá? E faz aquelas feridas que levanta, aquelas lesões arroxeadas, porque tudo faz hematoma, tudo fica frágil, às vezes uma pegada no transferir, no pegar o idoso pelo braço para ajudar a caminhar. Então, tudo isso vai rompendo a pele. E a gente consegue imaginar, mesmo quem não tenha passado por muitos traumas, por cirurgias ou por procedimentos, o quanto é doloroso um machucado, um ferimento na pele.
Todo mundo em algum momento já se cortou, já bateu a perna, já fez um arranhado, uma escoriação, né? Esse machucado que a gente passa, né? Que não é de cortar, que é de arrastar, né? O quanto isso é doloroso e o quanto tempo demora para cicatrizar. Por quê? O que também é um fator muito importante, porque o fazer a lesão é fácil. O consertar é que se dificulta. Como tudo, né? Você, quando vai pegando uma certa idade, a gente leva mais tempo. Quando pega um resfriado, a gente leva mais tempo para ficar legal de novo. Se você pega qualquer tipo de infecção, para você pegar, você pegou, mas para tratar, às vezes é mais doloroso. Para se recuperar de uma cirurgia, tudo, à medida que a gente amadurece, que a gente envelhece, fica um pouco mais difícil para consertar. Né? Então, a pele do idoso não é diferente, ela se torna, ao mesmo tempo que ela se torna mais frágil, ela se torna de mais difícil conserto. E toda a pele lesada, principalmente por essas lesões de pressão, onde o idoso fica muito tempo em cima daquela pele, ela nunca mais se regenera na mesma qualidade que ela tinha antes da lesão. Então, aonde abrir uma ferida, vai ser uma pele mais frágil ainda do que ela já era, ou seja, mais suscetível a abrir novas lesões no mesmo lugar. Tá? Se ela era uma pele 100%, ela passa a ser uma pele 70%. Tá? E isso tem muito a ver com, aí que entra a questão também das demências e da diferença, e que vai se tornando cada vez mais complexo. Por quê? A pele tem tudo a ver com a nutrição e hidratação. Né? Às vezes as pessoas investem em curativos hoje em dia, que bom que existem altas tecnologias de curativos especiais, mas não adianta eu pagar R$ 20 numa placa de um curativo especial que eu comprei, se de dentro para fora, ao contrário do que às vezes as pessoas imaginam, que as feridas cicatrizam de fora para dentro, não, elas têm que cicatrizar de dentro para fora. E para que isso aconteça, nós precisamos de inúmeros nutrientes para que isso se regenere de dentro para fora. Por isso a questão nutricional. A proteína, né, ela é fundamental para a cicatrização, o colágeno e a água, a hidratação, para ajudar a prevenir essa abertura de lesão, para você ter uma pele mais saudável, não ser aquela pele que descama, que é sequinha, que solta farelinho, que sai aquele pozinho branco, tá? Porque às vezes a gente passa assim, a gente mesmo não passa hidratante. Você dá uma coçadinha na tua pele, sai um pozinho branco, é pelinha seca, é falta de água, né? Então, se a pele não tem água e não está bem nutrida, ela, por ser o maior órgão que a gente tem, se você não alimenta e não hidrata, ela fica frágil. E na pessoa acamada, num processo, claro, numa pessoa que está... Eu hoje tenho 60 anos, à beira dos meus 61. Então, claro, a minha pele hoje, ela já não é a mesma pele que eu tinha alguns anos atrás. Então, eu preciso cuidar muito mais, eu preciso me policiar muito mais na minha ingesta de líquido. Porém, eu sou uma idosa ativa, né? Eu caminho, eu me alimento, né? Eu me hidrato, né? E mesmo assim eu tenho que estar atenta. Agora, se a gente começar a enxergar um idoso que na evolução de um processo de demência, tá? Ou mesmo sem demência, mas vamos falar, já que a gente está dentro do contexto da Brás, um idoso com alguma demência, e que no processo de evolução ele vai se tornando mais dependente, perdendo algumas funções, como muitos se tornam incontinentes, né, de urina ou fezes, tá? Então, daí vem mais um dificultador nesse processo, ou seja, num risco maior de lesão, que é a fralda, a umidade da fralda, tá? Às vezes algum resíduo de fezes, né, que aquece a região glúteos, do final da coluna, ali na região sacra, no ossinho do final da coluna, tá? Que daí são mais fatores que favorecem essas lesões. Aí ficar deitado, o idoso numa fase bastante avançada das demências, em que se tornam muitas vezes literalmente acamados,
né? Que você não consegue, às vezes associado a isso vem um AVC, vem outras doenças, daí vem algumas doenças orgânicas que podem se tornar mais incapacitantes e façam com que essa pessoa fique mais tempo acamada, né? Aí você imagina, se você, num ponto de pressão onde você fica, você está com mais risco, agora imagina uma pessoa que passa o dia inteiro acamada. Passa o dia inteiro acamada, evolui a demência, começam a entrar naquela fase da alimentação seletiva, ou seja, que ele começa a comer menos, escolher o que come, geralmente as proteínas que são fundamentais para a cicatrização, ele começa a perder o aceite a esses tipos de alimento, por questões digestórias, que aquilo cai meio como um chumbo, assim, a pessoa fica empachadinha e não consegue se sentir bem mais comendo a proteína animal, né? O volume também diminui, porque a sensação de fome também chega um momento que ela passa a ser afetada na evolução da demência, então ela comeu às vezes um pedacinho e sente como se tivesse comido um pratão inteiro, então você não consegue fornecer para a pessoa aquilo que ela precisa. Então tudo isso você vai colocando, faz um combo, tá? Cama, alimentação não suficiente de qualidade nutricional, baixa hidratação, né? Porque também, da mesma forma, essa sensação de plenitude alimentar, vem a falta de sensação de sede, tá? E também o idoso por si, principalmente os mais dependentes, gastam menos energia, então também sente menos fome e sente menos sede. As partes que regulam dentro do nosso cérebro essas sensações de frio e calor também ficam afetadas, então o idoso está sempre com um casaquinho, né? Às vezes está um calor, um sol queimando lá fora, sopra uma leve brisa, ai que frio, fecha a janela, me dá meu casaquinho. Então, tudo isso, gente, contribui para essa fragilidade da pele, né? Legal. Trouxe aqui vários conceitos para nós, vários insights aqui bem importantes, né? Algumas coisas aqui que você destacou, essa questão da pele ser um órgão do nosso corpo, né? E a maioria das pessoas não enxerga dessa forma. A gente não percebe que a pele é a nossa primeira barreira de defesa, ela tem uma função importantíssima para nós. Então, realmente é algo que a gente tem que estar mais atento ali ao cuidado, né? E o envelhecimento ele vai trazer as suas alterações. Você destacou ali a questão da água, né? Da sensação de sede. E eu tô até aqui com o meu copinho d'água, porque realmente assim a pessoa idosa sente menos sede, né? Isso é do envelhecimento fisiológico. E aí, se a gente pensa, o idoso com menos sede, junto uma pessoa que não lembra de beber água, né? Pelo próprio processo da demência, né? Aí a gente realmente vai ter um indivíduo que está em muito maior risco ali de desidratação. Você falou ali da questão do levantar a poeirinha e a gente vê isso muito em consultório, né? Vai examinar o idoso, levanta a perna da calça, sobe aquela poeirada. Que Isso. é seca mesmo, né? É realmente algo que a gente não se destaca. E aí você trouxe uma questão muito interessante, assim, né? Que a questão tem que vir realmente de dentro para fora, né? Então, a questão ali da ingesta de líquido é muito importante em todas as fases, né? A gente vai adaptando conforme a necessidade. Tem indivíduos, às vezes, que numa fase mais avançada de doença, a gente vai ter que adaptar a questão da ingesta de líquido com espessante, porque vai ter dificuldade para deglutir, mas a gente Sim. sempre tem estratégia, né? Agora eu queria te perguntar, em relação assim a cuidados, aqui falando daquele indivíduo que às vezes não necessariamente está acamado, às vezes está numa fase inicial, moderada de doença, ainda deambula. Em termos assim de cuidados básicos com a pele, além da hidratação e da alimentação, teria mais alguma coisa assim que você acredita que seria interessante também, que você recomendaria? Olha, então tirando essa, né, essa parte, vamos dizer assim, que iria para a nutrição, orientação de ingesta, então assim, o banho é uma celeuma, né? Porque a nossa cultura tem que tomar banho, tem que tomar banho, tem que tomar banho. Aí de repente você escuta uma enfermeira falando, né, que dependendo da cultura, do hábito e da pele da pessoa, não necessariamente há que se tomar banho
demorados e prolongados diariamente, né? A higiene é fundamental, a higiene física é fundamental. Vamos pegar, então, um idoso ainda funcional, que ainda caminha, que tem uma certa independência. Então, assim, os banhos diários, sim, com muito cuidado com a temperatura da água. Obviamente que o idoso, como a gente falei, sente um pouco mais frio, então é difícil você não dar um banho mais quente, tá? E o banho mais quente, calor demais, resseca a pele. Então, para um banho, banhos não precisam ser prolongados. Dentro do possível, deixar a água não tão quente. Óbvio que falar é fácil, fazer nem sempre é tanto, mas o ideal é que o banho, se enquanto o idoso ainda tem uma autonomia, ou seja, compreende, você explique, o idoso que ainda compreenda, explicar que vai fazer mal para a pele, para trazê-lo a participar do seu cuidado, tá? Procurar usar sabonetes mais neutros, à base de glicerina, com menos perfume, entender que quanto mais perfume tem, mais álcool, mais fixação esses produtos têm. E o álcool, ele é secante da pele também. Então, procurar usar, não vou fazer propaganda de produtos, mas uma linha, tipo, que eu gosto bastante, que é um sabonete que tem um valor que não é tão baixo, mas tem outros, e outros que são, esse é um dos mais acessíveis, tipo o Cetaphil, que é uma linha de sabonete, tá? Que ele dá uma ele ajuda nessa hidratação, nesse cuidado com a pele. Não esfregar a pele com buchas, essas buchas vegetais que a gente gosta, né, aquelas compridinhas assim, que parecem um bichinho do mar, tá? Essas buchas muito ásperas, então usar ou um tecidinho macio, um tecidinho de fralda, né? Hoje as pessoas quase não conhecem fralda de pano, mas existem ainda tecidinhos de fralda de pano, tá? Ou um algodão maciozinho, ou tipo uma flanelinha, sabe aquele paninho fofinho, gostoso? Tá? Usar um tecido assim, então não usar nada que seja de arranhar a pele na hora do banho, isso também ajuda. A toalha de banho na hora de secar, tá? Não fazer movimentos que a gente, né? A gente seca as costas fazendo que nem aquela propaganda do cotonete, né? Que você faz assim. Mas o ideal é você secar encostando a toalha na pele e não esfregando a toalha na pele. Não secar a pele a ponto dela ficar seca demais. Ela tem que estar seca sem água, para. Porém, você não precisa esfregar, esfregar, esfregar até que você já comece a deixar a pele mais vermelha, tá? Então, você seca bem sequinho, dependendo se o idoso é um pouco mais robusto, mais rechonchudinho, você pode, se tiver muitas dobras, ou senhoras que às vezes têm as mamas mais volumosas, lembrar de levar a mama secar embaixo com aquele tecidinho macio, a toalha, tá? E daí você pode usar a uma certa distância um secador, tá? Numa temperatura morninha fraca, para que a pele não fique com umidade também excessiva. Aí, sobre essa pele, um cremezinho hidratante. E reforço, com o mínimo possível de aroma, de preferência cremes hidratantes sem perfume. Lembrando, e depois também não borrifar perfumes pelo corpo. Lembrando que o que fixa aquele cheiro gostoso nos perfumes e nos cremes é teor alcoólico, tá? Então, creme sem perfume. Outra coisa, colocar a roupa, né, de acordo com o clima, tá? Claro, voltamos a falar que muitas vezes vão querer fazer um casaquinho leve. Então, a gente tem que cuidar, porque às vezes você tem alguns lapsos, às vezes ela não consegue fazer uma seleção de roupa, tá? Então, cabe a quem reside, seja cuidador, né? A pessoa que convive com essa pessoa idosa, auxiliá-lo na escolha de roupa, de acordo com o clima. Porque no calor você colocar roupa muito quente, então de manhã cedo, por exemplo, claro que é trabalhoso, gente, né? Eu entendo que além de ser profissional, eu tenho pai,
que tinha demência e tenho mãe que tem demência, tá? Então, assim, é, chegou de manhã, claro, quando acorda de manhã, normalmente a pessoa tá com aquela sensação mais de frio. Meia, calça de moletom, quentinho, não sei o quê. Ao decorrer do dia, à medida que o sol vai saindo, que o dia vai saindo, troca de roupa, vamos tirar um casaco, vamos colocar um mais leve, tirar essa calça de moletom grossa, vamos colocar uma mais sem pelinho dentro, né? Então, tem que ir acompanhando a mudança no decorrer do dia para você ir ajustando a roupa também mais adequada com esse clima, né? Eu acho que, deixa eu ver, se alguém quiser ir falando, perguntando, você também, Yara, deixa eu ver se eu me esqueci de alguma coisa. Foi o Não, banho. da questão do creme, né? Uma coisa que a gente sempre comenta, né? Quanto mais sem cheiro e sem cor, melhor, né? Essa é uma regrinha, né? E você deu Exatamente. um exemplo de marca, mas a gente tem várias marcas e até às vezes mais marcas mais acessíveis, né? Que vão ter essa característica, né? Com certeza, Então, gente. Tem um sabonete que esses de aveia, glicerina, não precisa ter marca importada, não precisa ir na farmácia comprar naquelas marcas, cremes, não precisa. Pode vir para as linhas nacionais, apesar que às vezes alguns importados até são em conta, né? mais em conta do que alguns nacionais. O nosso bom e velho Nivea, todo mundo tem acesso ao creme Nivea, tá? É, Ele é excelente. Ele é excelente, é um creme que funciona muito bem, tá? legal. Então a gente não precisa ir atrás de grife, tá? Tem que ir atrás de uma coisa que funcione, tá? Então, ó, gente, creme cheiroso é gostoso, mas para a pele não é muito bom, não. Não, não é bom. Vamos Aliás, aí para depende um de creme ninguém, que né? de fato hidrate, né? E aí você comentou da questão do secador ali no morno, né? É bem interessante ali para a parte dos pés, porque às vezes a pessoa tem dificuldade ali de chegar nos pés por questão de mobilidade, e ali acaba acumulando entre os dedos, né? Muita umidade, fazendo micose. Exatamente, Então, essa exatamente. dica aí do secador para os pés eu acho uma ótima também para dar uma Eu, ajudada, particularmente, né? eu adoro, eu gosto muito de usar entre os dedos dos pés, como eu falei, embaixo das mamas, sobre mamária. Às vezes é difícil, dependendo da pessoa se secar, ou mesmo alguém, quando auxilia, entre os glúteos, entre o bumbum ali, às vezes, né, mais rechonchudinho ali, um caminhozinho no final da coluna ali, naquele espaço antes ali, faz um afundadinho, fica covinha ali. Então, são lugares que olha, um lugar extremamente importante e que causa um desconforto até doloroso por excesso de umidade. Sabe onde é que é, gente? É dentro do umbigo. Nossa, nunca tinha imaginado. É dentro do umbigo. Que nem te, não querendo infantilizar, mas é o mesmo problema que acontece com as crianças pequenas, que dá aquele cheiro ruim, Verdade. fica aquela umidade, faz uma melequinha dentro e dói. Porque fica assado, né? Fica assado lá dentro e dói. Então, cotonete, tá? Usa cotonete para secar dentro do umbigo, tá? Porque os umbigos também são personalizados. Tem pessoa que tem aquele umbigo que faz uma bolinha para fora, tem outros que são mais afundadinhos e tem umbigos que são bem profundos, tá? E por mais que você coloque a toalha no dedo e faça para secar, não entra. Então, pelo menos uma vez por semana, gente, faça uma boa higiene dentro do umbigo. Procure secar bem e para aquelas pessoas que têm essa propensão ao umbigo mais profundinho, tá? Pode passar esses ácidos graxos, AGE, tipo Dersane, tá? Que existem várias marcas, tá? Mas que nem cotonete, que é marca também, as pessoas se identificam com os palitos, com as hastes flexíveis de pontas de algodão, né? Então, tipo Dersane, depois que secou, molha uma pontinha de algodão, umedece e passa dentro, tá? Porque faz processo inflamatório, às vezes o umbigo tá super vermelho e dói, e é pela umidade que vai criando aquela melequinha dentro do umbigo. Então, cuidem dos umbigos. E aí, vou pegar o gancho ali que você comentou
do óleo de girassol, Dersane e afins, né? Ele hidrata a pele, que às vezes tem pessoas que têm dúvida, né? Ah, eu vou passar o óleo de girassol e acha que dá uma hidratada na pele. Não sei se a gente veio daquela época lá do óleo paixão, né? Que Nossa, você foi o óleo profunda hidrata a agora. pele. Não, óleo nunca hidrata. Legal. Óleo não é hidratante, tá? Ele tem a sua função, sim. O AGE, né, esses ácidos graxos, esses óleos, eles têm a sua finalidade, eles fazem muito pelo contrário, eles fazem uma barreira, uma camada de barreira sobre a pele. Inclusive, ela acaba respirando menos, a pele, Olha porque é só. óleo, tá? O que que ele tem a sua função? Ele tem a função para auxiliar, para tratar fases iniciais e para prevenir abertura de lesão por pressão, das úlceras por pressão, que antigamente chamavam escara. Isso é uma outra conversa, tá? Se a gente for conversar especificamente sobre isso, que não chama escara. Escara é aquela casca preta. Então, essas lesões que fazem, que começam com uma bolha, naqueles pontos onde principalmente a gente tem cotovelo, os ossos do ombro, os ossos do bumbum, calcanhar, né? Enfim, tem alguns pontos onde a gente tem as extremidades, as pontas dos ossos, e com a nossa pressão em cima acaba diminuindo a circulação, e daí começa todo um processo de abertura de lesão, tá? Então, nessas extremidades, nesses pontos, pode-se passar um óleo para proteção. Mas por quê? Ele vai fazer uma barreira de proteção, tá? Mas ele não hidrata. Óleo nenhum hidrata, tá? Legal. Então, tirem essa cultura de que vou passar óleo hidratante. Óleo é uma barreira, tá? Inclusive a pele tem, sabe, não entra creme, fica aquela pele sebosa e não hidratada. Ela fica melecada, emplastrada, mas não hidratada, tá? Ele tem sua função, né? Uso bastante, tá? Esses óleos, mas para outra função. Legal, legal. Isso é importante, gente, porque assim, às vezes a gente é isso, né? Vem de uma cultura achando que está fazendo muito e na verdade é uma outra questão ali, né? E aí pegando um gancho nisso, então assim, você até comentou ali a questão de óleo não ser legal para locais onde tem umidade, né? Porque não vai ter essa transpiração da pele. Então a gente colocar, por exemplo, óleo em região genital, em região embaixo de mama não é uma boa, né? Não, E não. aí, tudo nisso em relação à higiene íntima ali, aquele indivíduo que vai ao banheiro sozinho, como é que é para essa questão de higienização? O que que a gente pode fazer para ajudar, para evitar ali dermatites e, enfim, É. assaduras e Os outras questões? fungos, essas lesões, né? Até as lesões por pressão, que às vezes, infelizmente, abre nessa região. Então, assim, na região genital, algumas sugestões. Óbvio, como algumas mudanças vão tendo, a gente também diminui, que é uma proteção que a gente põe, os pelos da região pubiana, né? A gente diminui em quantidade, porém, eles existem e eles continuam crescendo. Então, eu sugiro que aparem, então, porque às vezes fica aqueles pelos longos, e daí quando, às vezes, principalmente para o idoso, que às vezes já usa uma calcinha, né, para incontinência, que já tem um início de incontinência, ou para aqueles acamados ou não, mas que fica ali naqueles pelos mais umidade, e às vezes resíduo de fezes, tá? Que fica naqueles pelos mais longos, se não são aparados. Então, mesmo que o idoso não vá tomar um banho de corpo, como a gente fala, uma higiene íntima, banho de gato, se tiver uma cadeira de banho melhor, né, que a pessoa senta e você pode fazer, se tiver duchinha, facilita. Claro, existem alguns recursos que facilitam, mas se você não tem nada disso, tá? Sentar no vaso para aquele idoso que pode, uma canequinha de água morna, para você fazer uma higiene íntima, tá? Para os idosos que já têm algum escape, alguma perda, alguma dificuldade de se higienizar com o papel convencional, como é na nossa cultura, tá? Enxaguar com uma água morna, sentada no vaso, dá aquela derramadinha, tá? Pode usar, como eu já falei,
o belo ter bom paninho de fralda também já cortado em paninhos, toalhinhas higiênicas, tamanho menor, tá? Usar para fazer uma higiene também com água, né? Higiene não de só limpar, tá? Mas de jogar aguinha e lavar, ou se pode ter toalhas umedecidas para higiene íntima, que existem toalhas para adulto, não recomendo a do uso do bebê, porque daí eu vou dar uma dica econômica, porque às vezes as pessoas, é mais barato eu comprar paninho de lencinho umedecido de bebê. Só que a quantidade de cocô e de xixi de adulto é muito maior. São mais fortes e um volume maior. Você tem que pegar um chumaço daquilo, vai um pacotinho por dia, se você usar o de bebê. O de adulto, ele é de um tamanho maior, ele é mais consistente, ele parece um tecidinho, tá? Legal. Então, se você puder comprar, ótimo. Se você não puder comprar, usa tecido mesmo, usa exclusivamente para higiene íntima. Esse tecido a gente não dá o banho no corpo, a gente não limpa o rosto. Ele pode ser lavado se for no uso doméstico, tá? Mas ele tem que ser aquela caixinha, aquela pilha de paninho só para higiene íntima, tá? Então eu sugiro lavar, tá? Se não puder lavar, umedece e limpa como se fosse uma toalhinha umedecida, mas com paninho molhado, tá? Legal. E também secar bem, secar com delicadeza, sem esfregar demais, sem atrito, põe, encosta as partes e vai apertando o paninho, e daí existem as pomadas para prevenção, alguns cremes de barreira para as regiões mais úmidas da virilha, da região interglúteo também, que ajudam a prevenir as lesões e as assaduras que judiam, que arde e dói bastante. Verdade. Legal, você mencionou ali da questão do creme de barreira, né? Que para aquele pessoal que às vezes tem muito contato direto com a umidade, né? Às vezes está em uso de fralda, é uma boa estratégia, né? Um creme que vai fazer ali uma área de proteção, literalmente uma barreira, né? E pode ajudar nesse cenário também, né? Com certeza. E assim, uma coisa importante, às vezes, mais do que usar, é o que não fazer. Tá? Ótimo. Por favor, não colocar. Eu sei que antigamente a gente usava algumas receitas caseiras. A maisena sozinha, em substituição ao talco, como uma forma de manter seco, pode. Agora, maisena com pomada, tá? Ou pomada misturada com óleo. E daí, às vezes, misturam a pomada com os tipos de óleo de girassol e depois o talco ou a maisena. Gente, para tirar isso depois, O tá? reboot, né? Você judia da pele da pessoa. Então, se é uma pele que você só quer usar, tipo um talquinho, porque a pessoa está acostumada, então usa só a maizeninha. Se você vai usar pomada, use só a pomada, tá? Se por algum motivo já existe, você já precisa fazer algum tratamento, alguma intervenção em que vá usar um óleo tipo o AGE, tá? Então use só o óleo, tá? E uma dica para as partes, quem tem mais preguinhas, tá? É fazer tiras de tecido e colocar embaixo da mama que segura o suor, tá? Porque Legal. às vezes o idoso já tem mama mais avantajada, mas já não quer usar sutiã. É Verdade, muito comum você ver senhoras idosas que não querem usar sutiã. verdade. Então, um tecidinho compridinho, de fora a fora, que você põe embaixo da mama, o suor fica ali. E você mantém um distanciamento entre a mama e a região do tórax daí, próximo às costelas, que daí faz aqueles grosseirões, aquelas dermatites de contato, né? Por causa do suor que faz ali. Excelentes dicas, gente. Olha, essa live tá assim, riquíssima, assim. O que tem de dica boa aí não tá escrito. Legal. E aí, assim, estamos caminhando aqui para os últimos 10 minutos. Eu queria, então, aproveitar para você falar um pouquinho sobre as lesões por pressão, né? A gente falou aí pontualmente delas ao longo da live, mas agora falando um pouquinho mais daquela pessoa que já entra numa fase mais avançada de doença, né? O que está relacionado, ao que provoca essas lesões?
Como que a gente cuida disso e principalmente como que a gente pode prevenir? Tá. Então a gente soma a tudo isso que a gente conversou até agora, da hidratação, da alimentação, do banho, da higiene, né? Então o idoso já está hidratado, já está alimentado, está higienizado. O que que a gente precisa fazer? É mudá-lo de posição, tá? Porque a lesão por pressão já vem no seu nome, tá? É o quê? É uma parte do corpo ou partes do corpo que estão sob pressão, ou seja, é pressão do corpo da gente mesmo, do nosso próprio peso, tá? Contra alguma superfície, seja ela o colchão, seja ela a poltrona da sala, seja uma cadeira de roda, né? A poltrona do vovô, do papai, né? Então, se a gente fica muito tempo numa mesma posição, o nosso peso faz um sanduíche. Então, eu tenho lá o assento onde eu estou, a poltrona onde eu estou, o meu peso, que quando eu sento, empurra para baixo, só que ali no meio a gente tem osso. Então fica preso. Quando a gente dorme, às vezes a gente fica muito tempo sobre um lado do nosso corpo, a gente não sente formigar, que é o aviso do corpo dizendo, ó, oh, não tá passando, eu não tô respirando, é o arzinho que não tá chegando lá na pele, é o oxigênio, é o sangue que não tá circulando legal, né? O nosso oxigênio para a pele vai através do sangue, e se eu fico apertando um lugar, se eu ficar muito tempo numa posição, a pele da gente avisa e começa a dar aqueles formigos, amortece. Só que quando você já tem uma demência, você não identifica isso, você não sente essa sensação de desconforto. Ou se talvez sinta, não consegue expressar que está numa situação de desconforto. Então, nessa situação do idoso já acamado, realmente dependente, por isso que é fundamental que não passe de 2 horas sem haver mudança de posição. Se você, às vezes o idoso não tem possibilidade, a gente põe numa posição quando você vê ele já se jogou, já se virou, minimamente, como eu falo, se você não consegue deixar do de costa para o de lado, pelo menos tenta lateralizar e põe um apoio. Faça apoios mais fofos de almofada. Existem produtos especiais no comércio, mas um rolinho feito de colcha, tá? Um rolinho feito de uma manta que você já não usa mais, tá? Pegue as suas almofadas, um travesseiro, envolva num lençol e vá pondo apoios de conforto para mudar a pessoa de posição, nem que seja para levantar um pouquinho. Se você não consegue virá-lo totalmente, existe um reloginho para o corpo que ele mostra para você ir virando. Agora lateral direito, agora costas. Bruço, o idoso não vai ficar, então pula essa posição. Tá? Então a gente tem lateral esquerdo, lateral direito e costas. E daí tem as intermediárias, a meio direita, que você não consegue lateralizar a pessoa totalmente, mas você forra as costas dela com essas dicas ou com rolos que você compra em lojas que vende travesseiro, essas lojas, existem rolos, existe um que as pessoas dormem abraçado, que é um travesseirão comprido de dormir abraçado. Se der, faz em casa, emenda um travesseiro no outro, vai comprar, compre, aí deixa a pessoa levemente lateralizada e põe. Deu 2 horas, tira aquilo, ela deita de novo. Aí, pelo menos, não mais do que 2 horas. Se você conseguir fazer o reposicionamento mais vezes, legal, mas não pode ultrapassar de 2 horas, que é o tempo que já começa o processo da caminhada para a abertura da lesão. E aí, no período noturno, como que a gente faz nesse cenário assim, à noite? Olha, se for possível fazer, porque às vezes assim, a gente tem que analisar todo o contexto, né? Se eu tenho, depende do tamanho da pessoa, se eu consigo fazer sozinho, porque às vezes de dia sou eu e mais algum funcionário na casa, à noite muitas vezes não. Então, se eu fiz todo esse reposicionamento de dia, à noite é tentar que aonde o idoso dorme, se existem recursos como colchão de ar, colchão de gel, aí, gente, também existem alguns recursos, tá? Que seriam esses equipamentos que você
pode acessar. Aquele de casca de ovo, aquele que é feito de espuma, tá? Então, pelo menos proteger um pouco mais, se você não vai conseguir. E não tente fazer sozinho se a pessoa é pesada, porque tudo que a gente não precisa é um cuidador com lesão nas costas, Isso é verdade. tá? Entende que daí vai, rasga as costas tentando levantar, ou pior, às vezes tenta fazer e cai os dois juntos, E tá? até tem uma dica interessante em relação a isso, que é a questão da travessa, né? Da travessa ali para. Você consegue falar um pouquinho sobre isso? Isso, a travessa é um pedaço de pano, tá? Numa largura de, deixa eu fazer aqui, 1, 2, 3, 4, uns 6 palmos de mulher, tá? De largura, que ele vá de um lado ao outro da cama, não no sentido do comprimento, que ele atravesse a cama, tá? Horizontal. Horizontalmente. Que você pode usar ele horizontalmente se você tiver em dois, porque eu preciso eu e mais um, ou minimamente verticalmente deitado, onde a pessoa fique com as costas plenamente sobre essa travessa e sobre espaço dos dois lados, e eu deixe na minha cabeceira uma ponta para eu poder puxar a Hum, pessoa para cima minimamente. Se eu estiver sozinho, eu não vou conseguir lateralizar, mas se eu puxar para cima, se eu puxar para baixo, tá? Já ajuda eu mexer aquela pessoa um pouco durante a noite, eu levantando para uma, se eu vou para verificar uma fralda, ou se eu vou porque eu tenho o hábito de ir, ou se é uma pessoa que já tem dificuldade, pode se agitar, nessa hora que eu vou dar a espiada para ver se está tudo bem, eu já dou uma puxadinha e já tento mudar um pouquinho de posição. legal. Ótimo. É, realmente são questões aí que são bem importantes e dicas aí fundamentais. E uma outra questão que eu queria também chamar a atenção, a gente falar um pouquinho sobre, né? É muito habitual nessa fase de demência mais avançada aquelas questões que você colocou lá no início, né? Então vai reduzindo a ingesta alimentar, a absorção também dos alimentos já não é mais a mesma, né? Não adianta você dar um catatal de comida ali, que o intestino também não vai transformar aquele nutriente da mesma forma, a pessoa também está mais inativa fisicamente, então aquele nutriente não vira músculo, porque ela está acamada, enfim, né? E às vezes a gente vê as famílias com uma situação muito de culpa também quando abre ali uma lesão por pressão, né? Então, eu Isso. queria que você conversasse um pouquinho sobre isso também. Porque às vezes a gente faz tudo, tá? O cuidador, principalmente o cuidador familiar, né? Tem aquela coisa. O cuidador é uma racinha de gente que eu gosto muito, trabalho muito com cuidador, inclusive com formação de cuidador, mas a gente se sente meio dono do idoso, né? Ninguém vai fazer como eu faço. Só eu faço, eu não posso sair, eu não posso ir na missa, eu não posso ir no mercado, porque se eu deixar 5 minutos com outra pessoa atendendo, não vai fazer como eu, ai meu Deus, ai meu Deus. Né? Então, tudo isso, essa carga que o cuidador familiar puxa para si, como se tudo naquele organismo, tudo naquele corpo, que óbvio que é uma carga de afeto, né? Essa overdose, né, que vem porque é uma pessoa que é de extrema importância na tua vida e que você, por N motivos, se sente compelido, seja um grande companheiro, uma grande companheira, um pai, uma mãe, enfim, aquela pessoa que você tem um grau de amorosidade gigantesco, óbvio que quando você se depara com uma lesão naquela pessoa, o grau de frustração e o sentimento de culpa são gigantescos, eles são elevados à 10ª potência. Então, assim, a gente tem que fazer, o que eu costumo falar? A gente faz o nosso melhor, mas a gente tem que entender também que nem sempre o nosso melhor vai solucionar todos os problemas. Nem todo investimento em tecnologia, em cuidado, muitas vezes em virtude de todo esse processo que a gente falou durante a live, de não absorver, de tudo que come também já come menos, nem tudo que come é absorvido, enfim, e a própria, com o processo de evolução para aqueles que já estão mais no fim,
né? Numa fase final de terminalidade, já não sente fome, já tem um monte de coisas aí. Então, mesmo você virando a pessoa, você reposicionando, você passou o creminho sem perfume, você cuidou, você fez e abriu uma lesão. Porque a fragilidade chega num ponto tão extremado em algumas pessoas que até na orelha, gente, eu já vi abrir lesão, ou seja, uma região que não tem apoio, né? Não tirando quando você dorme de lado, mas é uma região que normalmente não tem apoio e abrir lesão espontânea, tá? Tamanha fragilidade. Então, assim, é cuidar, é continuar protegendo. À medida que isso aconteça, obviamente, você vai ter que ter um apoio de algum profissional, seja a enfermeira do posto, da unidade básica, aqueles programas de atenção domiciliar do município, ou seja, o seu médico do convênio, enfim, um amigo que é enfermeiro, que é da área de saúde, para te ajudar, te dar suporte, de repente, alguma orientação técnica específica em algum cuidado. Mas, assim, não se sintam culpados, existe uma cultura de que idoso com lesão é idoso mal cuidado. Eu ouvi isso a vida inteira como enfermeiro, até que foram descobrindo que a coisa não era bem assim, tá? Então, se tá e não é isso, tá? Da mesma forma que se aconteceu uma lesão naquela pessoa que você ama muito, se você fez tudo que estava ao teu alcance, tenta lidar com isso da melhor maneira possível, buscando mais ajuda, buscando outros recursos específicos para o cuidado do seu idoso, mas sem aquela culpa de que eu não fui capaz de cuidar e foi o meu mal cuidado que meu pai ou meu avô, seja lá quem for, está sofrendo. Isso não é real. Legal. Nossa, essa mensagem eu acho que realmente é fundamental porque o cuidado já é tão complexo, né? Já é tão difícil. E sim, a gente precisa ouvir que também não tem que ter culpa quando as coisas acontecem dessa forma, né? A gente tem que ter cuidado e continuar cuidando, né? Bom, Exatamente. estamos chegando aqui no final da nossa live maravilhosa com a Cleo. Cleo, você quer deixar algum recado, alguma, enfim, alguma questão aí que você queira deixar aqui para o pessoal em relação a esses cuidados com a pele? Olha, gente, assim, então, o que que eu posso dizer para vocês? Cuidem com carinho, cuidem com simplicidade, tá? Que a simplicidade geralmente é a alma do negócio, tá? O cuidado simples, básico, sem complicação, mas com carinho, mas muitas vezes com firmeza, consciente. Eu preciso fazer esse cuidado, tá? É não ceder muitas vezes a essas chantagens emocionais e que a gente acaba cedendo, tá? Então é tentar amor e rigor, né? Então o que precisa ser feito, precisa ser feito, precisa ser trocado, tem que ser trocado, né? Nem sempre é fácil. Essa lida, o cuidado de uma pessoa com demência e com a pele não seria diferente, ele é trabalhoso, ele é difícil, nem sempre é fácil, às vezes funciona, hoje o que funciona agora de manhã pode ser que no período da tarde, na troca da tarde, não funcione, mas sejam persistentes, atenciosos, simples, tá? Que geralmente funciona, tá? Então, e o meu contato fica aqui à disposição da Abras, quando precisarem, se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, que esteja ao meu alcance, eu vou estar sempre à disposição, e se as dicas cotidianas não funcionarem, precisarem de algum socorro, alguma coisa, chama a Abras aí, que eles me acham. Legal. Ó, pessoal, então ao final da live aqui, quem ficar com dúvida no futuro, manda aí no direct pra gente que a gente encaminha pra Cleo, ela responde pra gente, né? Respondo E a sim, Cleo com tem prazer. o perfil dela no Instagram, né? Não sei se é profissional ou pessoal, mas enfim, É dá pra pessoal segui-la. única, mesmo o meu perfil ali vai, o pessoal, profissional, eu uso muita divulgação ali, eu faço muita coisa do trabalho. Eu ainda não tenho um só profissional. Legal, dá pra segui-la por lá também, né? Sim, sim, claro. Principalmente se forem lá e se eu identificar que veio através da Abras ou que já venha com uma perguntinha, alguma coisa que é voltada a isso aí, geralmente eu adiciono. Legal, Seja assunto de envelhecimento, normalmente eu adiciono. legal.
Pessoal, para quem entrou agora no final, para quem não pôde assistir tudo, essa live vai ficar gravada aqui no nosso perfil. Eu queria aproveitar mais uma vez para te agradecer, Cléo. Assim, foram dicas muito, muito, muito preciosas, pessoal. Assistam, porque assim, teve dica que veio desde lá do começo da doença até o final, cuidados em diversas esferas ali, desse que eu acho que é o nosso maior órgão do corpo. Eu não sei se é esse o seu intestino, agora eu fiquei na dúvida. Mas é um órgão extremamente importante, né? Então, Cléo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Pessoal, nós vamos agora dar sequência no nosso grupo de apoio online. O link está no Stories aqui do nosso perfil, tá? E aguardamos vocês. Cléo, meu bem, um beijo. Muito obrigada pela participação, viu? Pessoal, boa noite, abraço a todos e que tenham aí agora um bom grupo de apoio que aproveitem bastante também, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.